Bom, gente, talvez eu dê a palestra a mais simples aqui, né? E eu vou falar de um problema talvez comum para a maioria, né? Que é gerenciamento de dependências e design orientado a objetos. E qual que é a motivação disso, né? Há pouco tempo eu estou desenvolvendo tanto uma biblioteca pessoal, e aí eu fui atrás de princípios para desenvolvê-la da melhor maneira possível, e também parte do meu trabalho dentro da JetBrains consiste também em fazer estudo, fazer tutorial, etc. Então eu preciso estar até mais informado com relação a algumas coisas. Bom, provavelmente todo mundo aqui já ouviu falar em gerenciadores de dependência. E gerenciadores de dependência, eu não estou querendo dizer gerenciadores de pacote. São duas coisas diferentes. Tá? Um gerenciador de dependência, ele se encarrega de trazer bibliotecas para a sua aplicação na forma de dependências e resolver as dependências abaixo dele. Um gerenciador de pacote simplesmente vai fazer download de versões específicas que você queira. E eles não têm a intenção de resolver uma dependência do teu projeto. Bom, a gente pode falar aí em algumas linguagens, né? A gente tem aí Maven, Gradle, Ivy para a plataforma Java, né? Apesar do Maven e Gradle fazer muitas outras coisas, eles também servem como gerenciadores de dependência. Gen e o Bundler para Ruby, o Pip do Python, NPM de Node.js, o Bower para JavaScript client-side e o Composer do PHP. Eu deixei o PHP por último para não ter nenhuma proteção aqui, né? Mas já falei dele mais, então dane-se. Bom, e o que eles têm em comum, né? A partir do momento que você disponibiliza uma ferramenta de gerenciamento de dependência, você amplia muito a possibilidade tanto da sua aplicação como a possibilidade de diversos desenvolvedores de toda uma comunidade desenvolver pequenos pedaços de código para a sua aplicação. O que é bom e ruim. Ao mesmo passo que você tem projetos muito bons, você tem projetos pífios, e em todas as linguagens, não é PHP, Java, etc., que vai ter esse tipo de diferença. E aonde que fica o design orientado a objeto dentro disso, né? Se a gente for pensar, provavelmente muitos de vocês conhecem aí a sigla Solid e os princípios por trás do Solid, né? Então, a gente pode falar que, beleza, se eu faço algumas bibliotecas pequenas, eu posso estar usando aí o princípio de responsabilidade única, né? Ou mesmo, né, dependendo do caso, o princípio aberto-fechado. Mas existem outros princípios também que remetem diretamente à gestão de pacotes, a como a gente desenvolve com pacotes em qualquer aplicação. E aí, quando eu falo pacote, entendam namespaces no C++, .NET, PHP, né? E o que esses pacotes podem representar dentro da tua aplicação. Então, do mesmo forno que saiu aí o Solid, né, a gente tem alguns outros princípios relacionados exclusivamente a pacotes. O primeiro é o princípio da equivalência de reuso, né? Que basicamente, né, a granularidade do reuso está na granularidade da versão. Somente componentes lançados através de um sistema de acompanhamento podem ser efetivamente reutilizados. Essa granularidade é o pacote. Quando você copia, por exemplo, alguma biblioteca de terceiro e você coloca dentro do seu projeto, isso não por um gestor de dependência, né? Você simplesmente foi lá e copiou, essa dependência vai crescer dentro do teu projeto isoladamente e essa biblioteca vai crescer porque o desenvolvedor vai também evoluí-la. E todas essas bibliotecas crescendo em separado podem ser um problema para o futuro. Então, a ideia desse princípio é justamente de você usar componentes o mais granularizados possível, falha minha, dentro de cada pacote, e que esses sejam para que ele possa ser distribuído também. Eu vou falar bem rápido, né? São 7 minutos, é apenas uma introdução a esses princípios. A gente tem aí o princípio de closure comum, né, de fechamento comum. As classes de um pacote devem ser fechadas juntas contra os mesmos tipos de mudanças. A mudança que afeta um pacote afeta todas as classes nesse mesmo pacote. Um outro princípio também
relacionado, que é o princípio do reuso comum. As classes em um pacote são reusadas juntas. Se você reusa uma das classes em um pacote, você reusa todas. Esse princípio vai mais de encontro com relação a como você decide quais classes estão dentro de cada pacote, né? Dentro de cada namespace, de novo. Bom, a gente analisou 3 princípios e agora alguns princípios com relação ao acoplamento entre pacotes. A gente tem o princípio de dependências acíclicas. A estrutura de dependência entre pacotes deve formar um gráfico acíclico dirigido. Esse gráfico acíclico dirigido é um princípio matemático, né? E para qualquer vértice V não há nenhuma ligação dirigida começando ou acabando. A ideia é que eu não tenha um ciclo de dependência dentro das minhas classes, dos meus pacotes, que alguma classe que é dependente de alguma classe, algum pacote que é dependente de outro, não volte por várias hierarquias a depender desse primeiro, e assim por diante. A gente tem o princípio também de dependências estáveis, né? As dependências entre pacotes no design devem estar na direção da estabilidade dos pacotes. Um pacote deve somente depender de pacotes mais estáveis que ele. Isso a gente pode ver em diversos projetos, né? A gente não deveria usar para a nossa estabilidade um pacote que é menos instável que o nosso, em resumo. E a gente tem aí o princípio das abstrações estáveis, né? Pacotes que são maximamente, ou seja, que quanto mais eles estejam estáveis, eles devem ser cada vez mais abstratos. Pacotes instáveis devem ser concretos. A abstração do pacote deve estar na proporção da sua estabilidade. Eu acredito que todo mundo aqui já deva ter visto aquela ferramenta ou JDepend ou PDepend do PHP, que ele tem o gráfico de acoplamento e coesão, e esse gráfico é o que te ajuda a visualizar essa abstração dentro dos seus pacotes. Que eu não tinha entendido até estudar esses princípios também, aquele gráfico, mas tudo bem. Bom, voltando aos gerenciadores de dependência, né, qual que é a ideia aqui? Né? Que a gente comece a olhar para os pacotes que a gente está desenvolvendo, mesmo dentro de um projeto, em um projeto open source, etc., e começar a usar esses princípios cada vez mais. Talvez, não sei se em Java tem essa realidade, mas em PHP a gente tem muitos pacotes cada vez mais interdependentes, né? Em vez de ir para um modelo cada vez mais independente de cada um deles, justamente para que a gente possa estendê-los e contribuir mais com eles, né? E aí, só para explicar um pouquinho, a gente tem diversos componentes aqui, né? E a ideia é que a gente mantenha eles estáveis, que todos tenham um padrão, para que a gente possa ter produtos concretos no final. Bom, galera, acabou passando um pouquinho, mas para quem não me conhece, meu nome é Anderson, trabalho na JetBrains, sou colaborador do PHPSP. Esses são os meus contatos. Alguma dúvida?